Ah, gente, não sei o que aconteceu, mas a minha live desligou aqui, caiu tudo e eu estou falando com vocês sobre sondagem, a organização, a estrutura, tanto para quem já está aplicando sondagem, para quem ainda vai organizar esse processo. E justamente na hora que eu enviei o convite para Sandra, bum, não sei o que aconteceu. E aí caiu tudo, não consegui nem salvar a outra parte, tá vendo? A importância de muitas vezes assistir ao vivo, porque nem por mais que a gente queira deixar gravado, às vezes dá esses probleminhas técnicos aí. Sandra, vamos ver se você já está me vendo aqui que eu vou te enviar novamente, tá? Não sei o que aconteceu, que chato. Aê, espero que agora a Sandra entre aqui, mas a gente não tem problema não, eu vou retomar alguns pontos do que eu estava falando. Oi, Sandra, Olá, tudo bem? olá, tudo bom? Boa noite, Boa tudo bom? noite, seja bem-vinda ao nosso bate-papo de coordenação. Hoje nossa internet está uma festa, né? A minha e a sua. É, e aí, Sandra, de repente apagou, desligou, eu nem consegui salvar o que a gente havia conversado. Eu estava falando inicialmente, e eu vou até contextualizar para as pessoas que chegaram agora, né? Então, esse é o nosso programa de Uhum. bate-papo de coordenação, onde todas as terças-feiras nós dividimos experiências, multiplicamos conhecimentos, para facilitar o dia a dia na organização e trazer segurança para a coordenação enfrentar os desafios. E aí eu falei o seguinte, que existem muitas ações que são importantes no início do ano. Mas tem uma que é fundamental, a sondagem. E que esse processo de sondagem, ele não é feito de forma isolada. É agora que a coordenação precisa se unir ainda mais com o professor para organizar esse processo. Porque assim, quem aplica é o professor, mas quem organiza é a coordenação. E as duas partes juntas analisam os resultados e propõem estratégias. E esse processo, eu até falei assim, né, Sandra, que, será que eu estou atrasada? Quem começou agora, não começou ainda a sondagem, ou já está finalizando? Eu acredito, eu vou até perguntar a sua opinião. Qual é o período ideal para a sondagem? Eu acredito que fique dentro do primeiro mês de retorno das aulas. Então, dentro de cada tempo, porque as escolas, algumas estão voltando, outras ainda nem retornaram às aulas, então ela precisa acontecer o ideal dentro do primeiro mês de retorno, não é, Sandra? Isso, nós retornamos. Meu nome é Sandra, prazer, todo Desculpa. mundo que está aí. Imagina, boa noite, sou líder diamante, né? Já estamos nessa corrida faz um tempinho, né? Graças a Deus. Nós retornamos no presencial, né? 100% presencial. Agora, hoje, desculpa, segunda-feira, dia 14. Anteriormente, nós fizemos 2 semanas de semana pedagógica. Foi quando nós colocamos a sondagem e perguntamos a opinião do pessoal, porque assim, não adianta só você ter na sua cabeça, você imaginar, vamos fazer logo na primeira semana. Não. É importante compartilhar isso com os professores, ter esse diálogo aberto, franco, porque afinal quem vai aplicar a sondagem são eles, né? Não a gente, na verdade. E eles mesmos, a gente compartilhando assim, gente, o que que é melhor? A primeira semana vamos sentir o pessoal, né? Vocês mesmos falaram isso, né? Nas aulas da gente, foi essa semana até. Vamos sentir a molecada, como é que tá vindo, vamos se conhecer. A partir da segunda semana, terceira semana, aí sim, você pode começar a pensar numa sondagem, né? Ver como é que os meninos estão vindo, até porque a gente está vindo de uma Covid, né? Foram Sim, um ano e meio, né? sim. Todo mundo na corda bamba, literalmente, Olha né? que interessante, né, Sandra? A gente já começa pensando, então, o momento ideal. Então, o primeiro passo, a Isso. Sandra já trouxe aqui uma dica ouro, é encontrar o equilíbrio junto com a equipe. Não é a coordenação Isso. falar semana um, semana 2 ou 3. É junto Uh-uh. com os professores, descobrir qual é o momento mais propício para começar a aplicar essa sondagem. E aí a gente já começa um trabalho de colaboração junto com a equipe. Então, já sou até diferente, Sandra, para o professor, quando ele percebe que ele tem voz ativa, que olha, não é a sondagem quando a coordenação quer, ela quer saber a minha opinião, quando é mais importante. E isso já Isso. torna até a aceitação desse processo de forma mais fácil, não é? Isso. É assim, sabe? Todo mundo é protagonista de uma história, né? Não tem como você colocar, que a gente chama muito de educação engessada. Eu quero assim, eu quero assado. Não, não é assim. Nós temos que sentir.
como é que tá o do ano de 2022? Como é que a nossa molecada está chegando, né? Muito embora aqui eu tô no Nordeste, né? Nós já voltamos no presencial o ano passado, metade do ano passado. Mas não justifica, nós tivemos muitas perdas. É um ano e meio fora, Ô né? A gente não Sandra, pode por validar isso. favor, para quem ainda não te conhece, também se apresente, aonde você está, instituição, segmento. Pronto, eu estou aqui no Rio Grande do Norte, em São Paulo do Potengi. Trabalho na escola, Colégio São José há mais de 5 anos. Comecei lá como professora e hoje estou como coordenação há mais de uns 4, 5 anos, mais ou menos. E conheci vocês há um ano e meio, em plena Covid, né? Vocês foram um presente na vida da gente. Eu digo que a maior, que tem muita gente aqui que é diamante e ouro que está conosco hoje, né? E vocês vieram naquele momento que a gente precisava, porque a gente vem dizendo isso o ano inteiro. O ano passado nós dissemos, nós somos coordenadores de Covid, coordenadores do caos, né? E se a gente não pirou, é porque vocês estavam lá, nos dando aquele alicerce, aquela coisa que muita gente ficou pelo meio do caminho, a gente sabe disso, né? Não aguentou o rojão. E se a gente chegou até aqui, é porque nós tivemos, sim, um estudo bacana, vocês tiveram o nosso apoio, né? Vocês foram o nosso, como é que vocês colocaram isso até o ano passado? Foram o nosso sinaleiro, né? Que nós fizemos umas aulas bem bacanas, que era um navio, umas coisas assim, né? Que eu esqueci o nome, então vocês foram o nosso Um sinaleiro farol. de verdade. Isso! Vocês foram isso na vida da gente, ao ponto de a gente conseguir fazer uma semana pedagógica e eu poder trazer a sondagem como eu queria. Eu usei o método de vocês para trazer essa sondagem que eu queria, sabe? Então, a ponto nós temos uma psicóloga na escola e a psicóloga falou assim, Sandra, que material é esse? Eu falei, é vidas! Sandra, a gente não fez mais nada a não ser lapidar os talentos e habilidades e competências que você já tinha. Nós apenas organizamos o quebra-cabeça do que você já tinha de É, conhecimento. Então a gente mostrou como é que a parte estratégica dessa organização. E aí, com isso, você com certeza está brilhando e iluminando ainda mais o caminho da sua equipe, dos professores, e conseguiu organizar essa sondagem, como você vai explicar aqui hoje, para que mais pessoas também possam fazer no dia a dia. Porque dentro do método você conseguiu organizar e se sentir mais sim. segura, não é isso? Sim, 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 porque é aquilo que a gente fala, a gente cobra dos nossos alunos, vamos estudar, né? Nós também temos que estudar. Se a gente não estudar, a gente fica no meio do caminho, não é verdade? Porque as coisas estão aí. Somos pedagogos, né? Mas ninguém diz pra gente o que a coordenação faz. Não tem um curso específico para isso, né? A gente sai pedagogo. Se todo pedagogo soubesse que nós vamos descer a escadaria com caixote, a gente não seria pedagogo. Não é verdade? Porque É você tem que verdade. estar com né? Você tem que sair com uma criatividade, você tem que estar com a mente 24 Sim. horas bombando, E aí, né? Sandra, Coordenação não, é diferente. e ninguém fala como é ser coordenadora. Assim como muitas Não, vezes a gente entra na temática de hoje, sondagem. Muito se fala que isso. precisa realizar a sondagem. Mas será que, de fato, o professor, o seu professor, você que está assistindo, sabe o que é a sondagem? Sabe de verdade o que é que precisa ser observado? O porquê desse processo? Então a gente entra muitas vezes na ação que eu preciso que seja feito, mas o que é óbvio para mim enquanto líder não é para o meu professor. Será que a minha equipe de fato sabe o que é uma sondagem? E aí, Sandra, quando a gente conversou sobre trazer esse material, essa live, né, esse conteúdo para cá, o que eu mais observei de bacana no que você fez com a sua equipe foi começar pelo porquê é importante a sondagem, o que é uma sondagem. E olha, você pensa assim, né? Falar com professores sobre isso, mas eles já sabem. Será? E aí, Sandra, foi esse o primeiro passo? Foi sim, sabe? A primeira instância nós falamos assim, vamos fazer uma sondagem, mas de uma maneira diferente. Como? A gente sabe que o Google, mamãe Google e papai Google tá aí com o material pronto. Só que nem sempre aquele material serve para nós. Então, o que que a gente observa? O que que nós queremos observar numa sondagem de fato? Né? Por que uma sondagem? Ainda mais agora que nós estamos vindo de uma Covid, de um ano e meio fora de uma escola, literalmente, né?
Então, vamos começar a observar o passo a passo. O porquê da sondagem? O que é a sondagem? Vamos fazer uma avaliação diagnóstica. Para quê? Para identificar os problemas dos nossos alunos, identificar as dificuldades que esses alunos estão vindo. Porque é muito importante você tentar nivelar conhecimento. Porque nem todos os meninos e nossas meninas estão vindo na pé de igualdade, né? Ou seja, a nossa sondagem do sexto ano não vai ser a mesma do sétimo, oitavo e nono. Por quê? O sexto, ele está vindo de um quinto ano. Um segmento totalmente diferente. Então, se você for fazer uma sondagem com toda a prioridade que se pede, os meninos ficam no meio do caminho. Sim. E não é por aí. A gente tem que identificar, né, o que eles aprenderam lá no quinto ano. Fazer uma mistura, sabe? O que é difícil, o que é fácil, o que é mais ou menos, e dificultar um pouquinho, para você sentir como está vindo este aluno do quinto ano. Então, você faz uma entrevista, você faz um teste de conhecimento do que ele sabe, diferente do sétimo, oitavo e o nono, porque já são os alunos seus. Então, o que você vai fazer? Nivela eles, você vai fazer o que eles conhecem pedagogicamente falando. Assim você vai nivelar para você poder entender como que esse professor vai entrar. Por quê? Não adianta ele chegar lá, a gente sabe os conteúdos todos que tem que ser passado no sétimo ano. Só que se você entrar nessa sala, desculpa. Não, pode terminar, se você entrar nesta sala com o conteúdo na ponta da agulha, não vai ser bacana para os alunos. Exatamente. Né? Então tem que nivelar. A sondagem olha para isso, nivelar. Eu vou pegar a sua fala e a gente pensar, nivelar a sondagem, né? O nível de conhecimento dos alunos. Assim como eu também preciso nivelar o nível de compreensão do meu professor a respeito da sondagem. Olha que interessante. Isso. Primeiro, a Sandra, ela nivelou o conhecimento do professor sobre o que é a sondagem, por que a importância desse processo. Aí eu entendi, professor, está claro, vocês compreenderam? Porque nem sempre é claro para o professor. Inclusive hoje, acho que foi nos stories que eu falei o seguinte, Sandra, muitas vezes a dificuldade do professor em planejar a sondagem é porque ele também não tem clareza do que é esperado para aquela faixa etária, para aquela disciplina naquele bimestre, naquele ano. E se eu não sei o que é esperado, com vista em que é que eu vou observar? Então, quando você trouxe essa reflexão do que é a sondagem, eu achei muito bacana algo que você compartilhou com seus professores sobre a forma de aprendizagem, o nível de conhecimento, não foi isso que você também trouxe nesse primeiro momento? Isso, com certeza. É aquilo que a gente fala, não adianta bater conteúdo, você tem que entender o que eles sabem. E assim você nivela uma sala, né? Você consegue colocar, não é que você coloca meninos ruins, mais ou menos, e bons. Não, não é isso. Mas é para o professor entrar de fato na disciplina dele, ele tem que saber até onde o seu aluno está entendendo. Por quê? Para poder limpar mesmo. Vamos limpar. Agora é a hora de verificar o que o aluno sabe. Porque nós voltamos no presencial 100%. Então, agora é hora de quê? Vamos nivelar. A gente não vai salvar o ano, não vamos recuperar um ano e meio. Mas vamos colocar os pontos principais de aprendizado. E a gente só consegue isso através da sondagem. Não adianta fazer, não tem fórmula pronta. Eu não acredito em fórmula pronta. E aí não tem uma fórmula pronta, exatamente. Mas existe uma forma de organização que cada coordenadora que está assistindo, assim como vocês, alunos do método, pode adaptar para o seu contexto. Partindo da primeira parte, colocando aí, nivelando os professores sobre a importância, organizando o tempo, de forma que eu não imponho, eu falo com meus professores qual é o momento ideal e adequado. Existe também nesse processo o acompanhamento por parte da coordenação, porque como disse a Sandra, não é só chegar e ensinar, assim como também não é só chegar e aplicar qualquer atividade. A sondagem não é qualquer atividade, porque qualquer atividade vai dar qualquer resultado, e qualquer resultado não me dá base nenhuma para sentar com o meu professor e pensar estratégias para ajudar esse aluno com dificuldade. É uma atividade, sim, feita pelo professor, mas pensada e organizada junto com a coordenação. Foi isso que vocês fizeram, Sandra? Ou estão fazendo, né? Ainda está nesse processo, né? Isso. Estamos, hoje mesmo nós conversamos. Estava até o meu professor de ciências que ele colocou assim, olha, Sandrinha,
Eu vou começar com o sexto ano, já começando assim, qual é o seu nome completo? Para ver como é que ele responde, se ele responde em letra minúscula, né? Se ele vai fazer, como é que é essa escrita? Se ele vai fazer a caneta ou a lápis, né? Vamos fazer aquela conhecimento mesmo, entrevista. Né? Ele fez uma sondagem à base de entrevista. Vou conhecer o meu aluno. E eu achei super bacana isso dele, sabe? Ele E começou a olha, montar realmente. o que bacana que você trouxe. Vamos ver se ele escreve de lápis ou de caneta. Então, percebe, gente, que Isso. quando a sondagem ela é pensada e planejada junto com a coordenação, e quem é líder ouro, né? Que vocês que também aqui estão assistindo com mais segurança e organizando esses processos, olha só, o professor teve, assim, junto com a Sandra, pensou em observar campos que vai além do processo de ensino-aprendizagem. Pegar no lápis ou caneta vai demonstrar o quê? A segurança e a segurança deste aluno. Então, a sondagem, quando bem planejada e estruturada com o que a gente está trazendo aqui, também tem como perceber o nível desse aluno em outros aspectos. Não só se sabe ou se não sabe, porque não é essa a ideia. Não, não. É que nem prova, né? Porque se você vai validar o aluno pela prova, não é bacana. Por quê? Porque de repente você se prepara, você estuda, chega na prova, você esquece, porque você está nervoso. Só que se você vai avaliar o teu aluno a partir de que ele entra na escola, aquela avaliação contínua, de fato, você consegue validar esse aluno. Né? Não dá para você chegar só numa prova. A sondagem, ela também não pode ser, eu acredito assim, que ela não pode ser só feita no começo, mas no começo, no meio, no fim. Ainda mais agora que a gente está vivendo. No começo, porque a gente está pegando tudo novinho. No meio, vamos ver se o menino aprendeu mesmo. O que eu posso melhorar? E lá no fim, é o seu atestado mesmo. Sabe, eu Sim. fui bacana, eu consegui fazer com que os meninos entendessem a minha disciplina, Sim. né? Ô, Eu acho Sandra, isso super vamos, interessante. vamos ajudar o pessoal que está assistindo ainda mais. Nós estamos falando aqui de como organizar de forma simples e prática. Então é o seguinte: o que, que não pode faltar nesse processo de sondagem? Você fala e eu vou completar também aqui, o pessoal que estiver interage aí no chat. O que, que não pode faltar, galera, nesse processo de sondagem? Coloque aí também nos comentários, para a gente Olha, eu organizar. acredito, o que não pode faltar é aquele seu olhar diferenciado. Não adianta você colocar tudo no papel como você gostaria, mas você fazer o seu planejamento, é planejar mesmo, sabe? O que você quer que o menino responda? Qual é o teu direcionamento? O que você quer de fato com a sondagem? O que você espera? Ter essas respostas é o que vocês falam na Midas, né? Até aquele caminhozinho para a gente trilhar, né? Sondagem para quê? Por quê? Quando? Como? Não é verdade? O que não pode faltar? Como é que esse menino está se portando? As respostas deles. Este olhar diferenciado para este aluno. E principalmente, não deixar faltar o depois. Não adianta você fazer uma sondagem bacana e depois você vai fazer o que com ela? Né? Então, fazer a sondagem de fato, não pode faltar isso. Monte a sua sondagem, tenha este olhar para com este aluno. O que você quer é que ele passe para você, para que você possa montar uma estratégia para ele. E é aluno a aluno, não é a sala, é o aluno. São 37 sondagens diferentes. Exemplo, né? Eu tenho 37 alunos, 37 sondagens diferentes. É aluno e não a turma. Sandra, então é importantíssimo. Então a Sandra disse o seguinte: olha, o que não pode faltar é um olhar diferenciado, mas tendo clareza principalmente do que é, qual é o objetivo com essa sondagem, o que é que nós queremos diagnosticar, observar, para depois, então, juntos pensar em estratégias. E até a Isabela colocou aqui nos comentários, brilhantemente, né, Isabela, líder diamante também, as habilidades fundamentais da série anterior. Quais são as habilidades? É Isso, isso que vai nortear. Então, o isso. que não pode faltar nessa organização desse processo é clareza do que eu quero descobrir com essa sondagem, com vista em quê? Em vista do que é esperado para a série atual, do que era esperado finalizar o ano, e isso não pode faltar. E mais, esse diálogo com o professor, para que juntos esse processo seja estruturado, não é impor,
para o seu professor. Muito pelo Não. contrário. Não é, Sandra? É trazer ele para você, né? É trazer o professor para você, porque assim, o trabalho ele só tem sucesso se ele for conjunto. Se for o eu na frente, não adianta. Não existe eu, é nós. Que Na verdade, lindo é isso. nós. É nós, sempre, O sempre. trabalho E não tem assim, sucesso se o eu ver na frente, né? não é nós, sabe? É uma estrela não brilha sozinha, tem que ter uma constelação, não é verdade? Então é assim que tem que ser. Você planeja, você desenvolve, você checa e age. Não adianta você planejar, foi muito bacana, no papel tá muito lindo, de fato. Você até executou com a molecada, mas você fez o quê? Você agiu? Você nivelou? Você mudou? Porque se você tiver que zerar o jogo e começar tudo de novo, é o que eu chamo assim, fecha o livro e começa tudo de novo e não sabe nada. Fecha o livro. Fecha o livro. Não Tem tem, a gente não situações que tem que vai ter ter essa medo. flexibilidade, vai ser necessário, né? Olha só, Precisa. a Alba Renata ela diz o seguinte, que também não pode faltar aspectos emocionais. Exatamente. Olha, a Sim, simples a observação do professor da Sandra, deixa eu ver se ele vai fazer de lápis ou de caneta, vai reverberar facilmente perceber se essa criança está insegura ou se ela sente segurança ao escrever. Não é? Então, são verdade. ações que não precisa ser, mas eu não tenho uma psicóloga no colégio, eu não tenho um especialista. Mas nem sempre você precisa ter especialista quando não é possível, quando não é viável. Olha só, a Carol fez uma live segunda-feira, Carol, psicóloga, psicopedagoga, uma live incrível. Tá aqui gravada, vocês podem ver aqui Foi no mesmo. IGTV, incrível, sobre o que observar. Quais aspectos? Como é que eu acho que esse é um ponto que não pode faltar, um direcionamento do que vai ser observado na sondagem, porque se a coordenação ela não der o direcionamento que eu chamo de indicadores observáveis do que deve ser feito e assim olhado nessa tarefa com o professor, cada um vai fazer de um jeito. E aí, num aluno, o professor vai olhar se ele pega de lápis ou caneta, no outro, o professor vai olhar se escreve, se tem a ortografia correta, no outro, o professor vai olhar se esse aluno tem dificuldade na ortografia. E aí, como que depois eu vou conseguir ter dados e pensar em estratégias? Então, isso não pode Exato. faltar. Clareza do que Não. observar, clareza e organização e segurança por parte da coordenação. Essa diretrizes, de verdade, gente, quem vai ter que alinhar é a coordenação. Claro, você vai ouvir o professor, vai fazer junto com o seu material, mas quem vai compilar essas ideias que a gente está trazendo aqui é você. Esse é o seu papel enquanto coordenadora, Sim. não é, Carol? Desculpa, não é, Sandra? Sim, 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 sim. E é muito importante, os meninos têm que confiar no professor. Né? O que a gente coloca, né? Você não, as estratégias, né? Você tem a aprendizagem, você tem o social e você tem o emocional. Todo mundo caminha junto. Os meninos não estão vindo bacana, os professores também não estão vindo. Então, o que que nós temos que fazer? Tem que fazer com que os meninos, é uma coisa que eu sinto muita falta, é isso. Os meninos precisam se apaixonar a estar na escola. Ele não gosta de estar em casa? Ele tem que fazer a escola a sua segunda casa. Quando ele entende que o professor é seu colega, não amiguinho que bate nas costas e é permissivo, não é isso. Mas quando ele sente confiança naquele professor, ele aprende. Quando ele gosta, ele aprende, Então, a gente está falando né? de E a mais um ponto sondagem tira importante. isso. A sondagem tem que gerar conexão e confiança. Sim, Olha só que ponto importante que a Sandra colocou aqui. Além da gente perceber as dificuldades, as questões das habilidades e também emocional, a sondagem é um momento de conexão e também de confiança para o professor, entre professor e aluno. Muito bom, Sandra. Eu adorei esse ponto, hein? Eu vou assistir de novo essa live no replay, só para pegar essas ideias e assim depois fazer uma postagem, porque eu acho que ficou um passo a passo aqui, de verdade. O que é que não pode faltar e mais, o que não pode faltar e como é que você organiza de forma prática. E aí a Thaís, ela diz o seguinte, ó, diagnosticar o aluno na sua individualidade. Excelente, não pode faltar, como disse a Sandra, o olhar individual. a gente tem que olhar realmente aluno por aluno. Chegar no final do ano, você fala, nossa, Maria, né, começou tão tímida e ao longo do tempo ela foi se soltando, foi se abrindo e hoje olha quem é esta Maria. Porque os meninos, quando estão entrando na escola, eles estão super tímidos, né? Com medo, tímido. Então, quando você tem essa confiança e quando o professor entra na sala e já dá aquele bom dia gostoso, sabe? A coisa muda de figura. Agora, se Sim. ele já entra na sala, né, atropelando tudo, não, a aula de hoje é tal,
e é assim que tem que fazer? Poxa vida, você já começa bloqueando tudo. Assim Então, como nem também tem a som. coordenação que chega para o professor, a sondagem vai ser assim de X dia a Y dia, também já cria um bloqueio. Então, Cria, é isso, isso. Tanto que o professor falou assim, Sandrinha, nós vamos fazer como? Já tem um dia? Eu falei, meu amor, você tá livre. Você tá na sala, quem tá na sala é você. A única coisa que eu quero é o quê? Que ela seja no papel. Ela não precisa ser esta semana, vocês vão conhecer os alunos. Na próxima semana vocês já começam a pensar como é que vai ser feito isso, lembrando sempre do ano anterior, porque você precisa nivelar o que ele aprendeu no passado, o que ele possivelmente viu esta semana, né? Para você poder ter um parâmetro. Você tem que começar de algum lugar, não é verdade? Então, e você está livre para montar a sua sondagem, porque a sondagem você pode fazer de N maneiras. Depende da isso. sua O disciplina, professor né? é livre para Dependendo da sua montar a disciplina. sondagem, ele é livre para montar a sondagem dependendo da Isso, disciplina, e existem N formas, como você isso. trouxe aqui, mas com orientação e organização que parte da coordenação. Porque senão E cada o um mais faz de uma importante, forma, né? pontuar. Sim. É, O pode que ser não pode feito, né, Sandra? deixar é Cada o um de uma agir. forma, desde que tenha a mesma diretriz, o Sim, mesmo olhar, o mesmo objetivo. isso, isso, É isso, isso que vai ser a isso. E assim, diferença. e o compartilhar, né? Porque você veja, às vezes o menino fez a sua sondagem de matemática, mas o menino é bom em português. Mas vamos ver o que eu posso fazer, porque né, uma disciplina calha de estar dentro da outra. Se a gente for Ah, analisar pelo lado de fora, importante. Olha, isso aí é né? importante. Então, também não pode faltar nessa sondagem a interdisciplinaridade, a troca. Isso, a Isso, Sandra, troca. excelente, É isso, excelente. Olha, a troca. muito bom que você trouxe aqui. Eu acho que dá para a gente fazer, pensarmos agora numa reflexão e fechar toda essa tempestade de ideias incríveis aqui, e estratégias, para organizar a sondagem de forma prática e simples, como a Sandra está fazendo aí. Eu acredito que você assistindo essa live incrível, que é uma aula aqui, também vai facilitar aí no seu dia a dia, mesmo que você ainda não esteja aplicando ou já esteja, ainda está sempre em tempo de fazer sempre melhor do que a gente fez ontem, não é? E aí pensar nessa sondagem, então, de forma organizada, segura, é partir do princípio que o meu professor precisa ter clareza da importância da sondagem. Não é? Será que o meu professor sabe? Não pode haver dúvida sobre isso, sobre a importância Uh-uh. e para que serve. E o que é que, como disse a Sandra, o que é que nós queremos através dessa sondagem? O que é que nós vamos obter? E nisso ter também um olhar flexível de colocar o professor e decidir alguns pontos em comuns, como a data, de que forma vai ser feito, mas sempre a coordenação dando as diretrizes, que são os de indicadores observáveis. E eu falei para vocês que a Carol falou sobre isso numa live anterior, porque também há aspectos que não é só de a nível de processo de ensino e aprendizagem, mas também comportamental e emocional. E que mesmo que você não tenha um psicólogo na sua escola, tem aqui a Midas, muitos materiais e muitos conteúdos que a Carol compartilhou que você pode adaptar para a sua realidade, porque também não pode faltar esse aspecto do emocional, com um olhar individual, tanto para o aluno e também da coordenação para o seu professor. E como a gente falou lá no comecinho, vale a pena se você chegou agora assistindo o começo, nivelar também o conhecimento do seu professor em relação a isso. Será que ele sabe o que realmente é esperado para essa etapa do ano? Ou qual era o conhecimento que o aluno teria que terminar ao finalizar o ano de 2021, né? Então ali para ver a data para não errar. 2021. E aí? Será? Tudo isso faz parte desse processo, porque é um dos momentos mais importantes que devem acontecer dentro do início do ano, aonde o professor aplica, mas a coordenação organiza e acompanha. E juntos analisam os dados e criam melhores caminhos e estratégias. Eu acho que eu consegui sintetizar, mas olha, quem chegou agora, vale a Sim, pena voltar, não vale, Sandra? com certeza. Vale a pena. Volte, porque assim, a gente aprende fazendo, sem Ah, medo, e né? não pode faltar o seguinte, que a Sandra trouxe aqui brilhantemente. A sondagem é uma oportunidade de conexão e gerar confiança entre professor e aluno. Sandra, um conselho para quem está assistindo. Conselho, uma dica ouro. Eu digo assim, eu tenho uma palavra que eu até coloquei no planejamento dos meninos, que eu até mandei o material para você, né, que nós fizemos na semana pedagógica, né? Eu coloquei assim, o segredo do sucesso é persistência.
mas é também a inteligência de saber quando é preciso mudar. Eu acho que isso é tudo. Se não estiver dando certo de um jeito, para e volta, né? Porque não é educação, não tem receita de bolo, não é verdade? Não existe isso. A gente não sabe o que esperar da sala que nós estamos entrando em 2022. Os alunos podem ser o mesmo, só que eles voltaram diferente, não é verdade? Então, a gente não pode ter medo de mudar. Quando tiver que mudar, fecha tudo, começa de novo. O mais importante é você saber e querer ter a diferença na vida deste aluno. Nossa, que Eu lindo. acredito nisso de verdade, sabe? Se você consegue que este aluno olhe para você e fale: Nossa, eu lembrei muito de você, você foi minha inspiração, ganhamos o dia. A gente não consegue 100%. Agora, se você conseguir louvado seja Deus, não é verdade? Que linda, Sandra, que linda a sua fala, que lindo o seu conselho e a sua frase. E assim, tão bonito ver o seu brilho nos olhos e a sua voz de empolgação e respeito pelo aluno, e empolgação e Sim, respeito pelo professor, em respeito aos níveis de conhecimento do aluno, mas também envolver a equipe no processo, respeitando que quem está na sala de aula é meu professor. O melhor momento para sim. aplicar a sondagem é ele que vai saber. Eu vou direcionar, mas ele é quem vai aplicar. Sandra, muito obrigado por você ter participado, viu? E aceitado o Eu que convite. agradeço. Eu que agradeço. E digo para quem está aqui, vem para a Mida, gente. É muito bacana, de verdade. Essa aula que eu tirei foi dos indicadores observáveis da sondagem, foi uma aula 26, que eu tenho aqui comigo, está na minha agenda agora, né? É de suma importância. A gente não aprende isso na faculdade. Nós estamos aprendendo porque são cursos paralelos, não é verdade? Então, vem sem Exatamente. medo. Muito Vem sem obrigada, medo, porque a Sandra. gente. Não, a gente tem uma troca muito bacana, E por falar em né? Então, troca, isso é Sandra, bacana. as meninas aí do método que já estão assistindo as alunas Líder Ouro e Diamante, aguardem, a Sandra vai disponibilizar todo o slide da organização da sondagem Sim. delas. Amanhã a gente já vai colocar no grupo para vocês lá do WhatsApp, das alunas, para que vocês tenham material. E eu Uhum. acho que quando você faz parte de um grupo, isso é a maior riqueza. Porque nenhum de nós Sim. aqui é mais inteligente do que um grupo de pessoas. Ninguém. Então, olha Não. só, quando eu faço parte de um grupo, eu ainda tenho acesso a materiais que complementam. Não é que quem vai pegar esse slide vai copiar, de forma alguma, mas vai nortear, vai clarear as ideias, porque conhecimento todos vocês que estão assistindo, todos nós temos. A questão é só organizar estrategicamente. E ver a Sandra e ver o E o material meu dela vai problema é o inspirar. seu problema. E o meu problema é o seu problema, né? Nós juntas podemos fazer algo diferencial, não é verdade? Se a gente tem estamos no mesmo caminho. Então a gente só segue o curso, né? Exatamente. Então, Sandra, muito obrigada, viu? Eu que agradeço, obrigada a vocês por terem ficado com a gente um pouquinho, né? Foi muito prazeroso estar aqui, falar um pouquinho com vocês, só um pouquinho do que a gente aprendeu, mas valeu a pena. Obrigada, Marcele, mais uma vez pelo convite. Boa noite para vocês. Imagina, Sandra. Tchau, tchau. E para você que assistiu até o final, então muito obrigada. Esse é mais um programa do Bate-Papo de Coordenação que acontece todas as terças-feiras, dividindo experiências, multiplicando conhecimentos. E nos vemos amanhã na aula do YouTube, que acontece todas as quartas-feiras, às 19h30. Então, até a próxima live.